Queridos irmãos, paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes com Jesus? Diga amém, eu estou feliz com Jesus. Jesus foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Depois de Jesus foi a Daiane, foi a segunda coisa. Que bom, fico muito feliz de estar com os irmãos aqui, muito otimista. Quero que você abra João capítulo 14. Estarei compartilhando com os irmãos um dos temas mais importantes na vida do cristão. Quero que você esteja com o coração aberto para ouvir a mensagem. Estou feliz porque há tantas pessoas especiais aqui essa noite que nós convidamos. Meu amigo Chico Jardim, que está aqui logo na frente. Puxa, que alegria! De verdade, Chico, te recebi aqui. A gente se conhece há um bom tempo, né? E aí aceitou o nosso convite, está aqui. Realmente a gente fica muito, não só eu, mas a igreja toda, a gente fica bem feliz de receber o irmão, outras pessoas mais, nossos convidados, aqui atrás, lá na frente. E aqui é um lugar, graças a Deus, onde Deus tem agido, onde Deus tem operado, onde Deus tem falado. E estejamos com o coração aberto para receber a mensagem do Senhor. Capítulo 14, versículos 15 a 17, depois 14, 25 a 26, depois João 16, versículo 8 e 13. Vamos lá, capítulo 14, versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu lhe pedirei ao Pai, e Ele lhe dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. 25. Tudo isto tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Capítulo 16, versículo 8, 7 e 8. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Amém? Quero pedir que devagarzinho agora você feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça e peça ao Espírito Santo para falar a tua vida nesta noite. Amém? Você está na igreja, em uma igreja, a Bíblia está sendo lida, uma mensagem está sendo pregada, e nós esperamos do pastor muita interpretação de texto. Desejamos muito que Deus fale essa noite ao coração de cada um de nós. Espírito Santo de Deus, acabamos de ler sobre ti, Senhor. E nosso desejo é que tu nos fale esta noite, que tu se mova no nosso meio, que tu nos abençoe, que tu ministre aos teus filhos, Senhor, uma palavra de ajuda, a alguns, consolo, conforto, recebendo ali os irmãos à porta, Deus. A irmã me comunicou do falecimento de um irmão, o segundo irmão que perde em pouco tempo, e lemos aqui do teu Espírito Consolador. Senhor, consola desde agora. Várias pessoas estão aqui, Senhor, e cada uma precisa de ti, e às vezes de uma afeição diferente tua, ó Espírito Santo, às vezes um Espírito Santo consolador, às vezes atuando então outro como um libertador, como ajudador, mas precisamos de ti. E expectativas que nós temos, Senhor, são sobre-humanas, não no homem, mas em ti, ó Deus. E desejamos que tu fale, ministre aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu vi uma história de um voo, né? Estava todo mundo num voo, indo para algum lugar. Tipo assim, não estava ninguém, assim, aparentemente muito triste, não. As pessoas não voam, muitos dos irmãos aqui já viajaram de avião, então tem gente que está mais feliz, outros mais triste, outros estão normal e tal. Mas tinha um rapaz que estava
Tinha uma criança, na verdade, que estava bem feliz. Ele estava jubilante, rejubilando. Ele estava bastante alegre. Naquele voo, tinha uns que estavam bem claro, que não os deixaria sozinhos. Que Jesus não os deixaria sozinhos. Eles não ficariam sozinhos. E eu tenho certeza que o sentimento que o Senhor tem, que a expectativa do Senhor para a tua vida não é o abandono. O Senhor não quer que você se sinta abandonado. Ele não te abandona. E tudo que você fez de ruim até hoje não foi forte o suficiente para que o Senhor desse as costas para você e não te amasse mais. Ainda hoje Ele te ama e olha para ti. E o Senhor Jesus fala aos discípulos, os discípulos estavam ali cabisbaixo, não se turbe o vosso coração e tal, e Ele fala ali do Espírito Santo, com muitas letras, não com poucas letras, fala a respeito desse Espírito. Existem espíritos ruins, espíritos imundos, mas existe um Espírito maravilhoso, que é o Espírito Santo de Deus, e o Senhor promete para a sua igreja, promete para seus filhos esse Espírito, que está acessível a cada um de nós essa noite, que inclusive está aqui, está dentro de muitos, e quer te ministrar, e quer te conhecer mais. Me lembro a primeira vez praticamente que eu vi a Daiane, que eu estava num lugar, na casa do meu primo, e aí o pastor Joaquim era noivo da pastora Rita, e aí a pastora Daiane era amiga da Rita, elas levaram lá para assistir um filme na casa do meu primo. Aí quando eu vi a Daiane, eu fui no meu primo e perguntei, quem é aquela moça ali? Né? Você tem que ter proatividade, sabe, querido? Você não pode ser passivo, né? Aí eu comecei a expressar que eu queria conhecê-la melhor. Em relação, faço esse paralelo assim, curioso, para falar da pessoa do Espírito Santo, e que nós podemos conhecê-lo melhor. E eu queria que houvesse no teu coração um desejo de conhecer esse Deus que quer estar dentro de nós. E a imagem, a figura, a pessoa do Espírito Santo não é de caráter secundário. O Espírito Santo não é uma pessoa que só vem no momento mais alegre do culto jogar confetes e depois ir embora. Não é essa a função principal do Espírito Santo. Ele quer estar conosco todo o tempo. E todos nós que estamos aqui precisamos crescer no nosso relacionamento com Ele, precisamos conhecê-lo mais. Jesus fala, não, eu estou indo, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o Espírito Santo com vocês. E de Gênesis a Apocalipse eu vejo o desejo de Deus de estar com o homem. Desde o próprio Deus caminhando com Enoque, uma caminhada sem fim, até o arrebatamento, ao próprio Jesus caminhando com os discípulos, caminhando com tantas pessoas, esse Jesus que é Emanuel, que é Deus conosco, em parte dá lugar ao Espírito Santo, que não seria necessariamente Deus conosco, mas mais ainda seria Deus em nós, não Deus conosco apenas, mas também Deus em nós, Deus dentro de nós. E seria maravilhoso, é maravilhoso, expressões do tipo, o Espírito Santo está no nosso meio, mas mais glorioso ainda é, o Espírito Santo está dentro de nós. E como a tua vida muda, quando você começa a compreender melhor a pessoa do Espírito Santo vivendo dentro de você. Uma das funções, das feições do Espírito Santo, e que nós lemos aqui, é essa aptidão dele ser consolador, esse Espírito Santo consolador. E é enfatizado, e como nós precisamos desse Espírito Santo consolador, em um mundo de tantos ataques, em um mundo de tantos ferimentos.
Há pessoas que são feridas muito no cotidiano. Às vezes passamos por perdas. E quando enfrentamos perdas, como a morte de um familiar, vem alguém, nos abraça, nos dá aquele abraço apertado de compadecimento. Mas o consolo de pessoas, por mais que seja bom, não substitui o consolo do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo a nos consolar, precisamos dele dessa maneira, dessa forma. A Bíblia fala de pessoas que procuram o consolo das riquezas, e é fato que as riquezas até proporcionam bem-estar e muitas coisas boas, mas tampouco as riquezas são agradáveis o suficiente, volumosas o suficiente para proporcionar o consolo, o conforto que só o Espírito Santo pode dar. Desejo muito que os irmãos enriqueçam, e quando os irmãos ficarem ricos, lembra de mim, amém? Mas fala aos irmãos que toda a riqueza do mundo não substitui a pessoa do Espírito Santo, e para todos que estão aqui, o Espírito Santo é necessário, o Espírito Santo é importante. A palavra nos apresenta o Espírito como conselheiro, e é fato que nós precisamos ouvi-lo. E eu te pergunto, nas decisões importantes que você tomou no seu cotidiano, nos últimos dias, nos últimos meses, você parou para ouvir o Espírito Santo? Você perguntou a opinião dele? Você perguntou a opinião dele? Diz que tinha um gago na fila do almoço lá no quartel. E aí chegou lá o soldado gago, colocou a bandeja no macarrão, e o cara lá começou a colocar o macarrão, e o gago mais, enchendo de macarrão, ele mais, eu não gosto de macarrão. Você tem esperado, não sei se o exemplo foi o melhor, mas você tem esperado a resposta do Espírito Santo? O Hélio falou uma coisa interessante esses dias, que às vezes você ora pedindo na direção do Espírito Santo, mas tu espera a resposta dele. Mas ele falou, você deu um tempo suficiente para que ele falasse? Irmãos, infelizmente, eu posso falar aos irmãos, infelizmente, a grande maioria das pessoas tomam inúmeras decisões no cotidiano, sem ouvir o Espírito Santo conselheiro. Precisamos parar para ouvi-lo, consultá-lo e obedecê-lo. E às vezes a voz de Deus é como aqueles relógios de R$1. Já viu aqueles reloginhos de R$1, aquele quadradinho? Que você só escuta a voz dele meia-noite. Enquanto está de dia, você não escuta o reloginho. Mas depois que dá meia-noite, que tem aquele silêncio, aí você começa a escutar. Tic, 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 tic. Responda aí para a minha pergunta do IBGE. Quem já se levantou de noite para tirar a pilha desse reloginho? Levanta a mão assim para eu ver. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é desse, eu levanto. E é engraçado isso. Tem hora que você tem que fazer o silêncio para ouvir a voz de Deus. Conta-se que um rapaz tinha perdido um relógio caríssimo num lugar, num fenaral, num lugar com um monte de feno, e todo mundo tentou procurar e não encontrou o relógio. Aí chegou uma criança e falou: todo mundo para, faz silêncio. Aí na hora que todo mundo fez silêncio, ela foi lá e pegou no relógio. Tem hora que as vozes têm que calar. Irmãos, normalmente você não ouve a voz de Deus em drive-thru não, querido, sabe? Normalmente Deus não fala em drive-thru, não. Você chega, Deus, fala comigo agora que eu tenho 5 minutos. Falando, agora vamos. Deus não falou, eu estou indo embora. Precisamos nos ajoelhar, precisamos nos silenciar, precisamos dar atenção à voz de Deus. E quando Ele falar, obedeça à voz do Senhor. A palavra nos fala, como nós lemos, quando Ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E que maravilhosa obra do Espírito Santo, tão necessária, a obra do convencimento. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo.
Sabia que tem hora que a gente quer convencer os outros do pecado, que o outro está em pecado, que o outro está em errado? E tem hora que efetivamente Deus usa a gente tem que chegar com a palavra bíblica, exortar utilizando a palavra, mostrando o pecado. Mas, irmãos, o que eu acho muito maravilhoso na igreja é pessoas chegarem carregadas de pecados, impregnadas de pecados, e vão participando dos cultos, vão participando das atividades da igreja, vão lendo a palavra, e o pastor não tem que apontar o dedo para o único pecado da pessoa. Não raro isso acontece, as pessoas chegam em mim e falam: pastor, eu decidi parar de beber, eu decidi de parar de fumar, eu decidi parar de namorar com esse tanto de gente que eu namorava, eu decidi agora me preservar, e só vou namorar com uma moça para casar, não vou ficar mais vivendo essa vida que eu estava levando, não. E não precisou Deus chegar e puxar a orelha para que a pessoa largasse o pecado. Fico feliz quando isso acontece, ao perceber a ação do Espírito Santo, trazendo esse convencimento. E há pessoas que a gente sinta, às vezes é usado por Deus para exortar, mas quando você quer exortar uma pessoa que não quer ouvir a exortação, às vezes não adianta de nada, porque como precisamos desse Espírito Santo que convence, que nos faz perceber o pecado. E talvez, quando chega nesse ponto, você pode ter pensado em alguém que precisa se convencer do pecado, mas e quanto a você próprio? Quanto a você próprio, será que você não precisa se convencer de algum pecado? Será que eu também não preciso? E o salmista, ele ora: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo teu caminho eterno. Coloca a mão direita assim no coração, diga assim, repita assim, baixinho, Espírito Santo de Deus, traz à minha mente os pecados que eu tenho cometido, e as práticas das quais eu preciso me libertar, as práticas as quais eu preciso abandonar. Amém. Que essa oração seja sincera, que essa oração se repita. Esse Espírito que te faz ter repulsa pelo pecado, que te faz ter ojeriza pelo pecado, e quando o Espírito Santo entra na tua vida, você não sente mais paz quando em pecado, você é transformado pelo Senhor. E existe uma ilustração de santidade que eu acho interessante, da obra de quando o Espírito Santo vem morar em você, e você se torna uma ovelha do Senhor. Se você pega um porco e joga o porco na lama, o porco vai assim, ele vai chafurdar na lama. Mas se a ovelha cai na lama, ela se levanta, ela não vai chafurdar na lama, ela não se sente bem na lama, ela vai querer se levantar. Você que nasceu de novo, você pode até pecar, mas você não vai ter paz enquanto não abandonar o pecado. Você vai ficar inquieto enquanto não alinhar a sua vida ao propósito de Deus. Existe uma pregação que eu quero compartilhar ainda, eu estou refletindo nela já tem quase 2 meses mais ou menos, mas não concluí ainda, nem comecei o esboço propriamente, está aqui na fase de reflexão, que eu quero falar do alinhamento de nossa vida à vontade de Deus. Porque às vezes a gente está até na igreja, aceitamos Jesus, mas a nossa vida não está corretamente alinhada à vontade de Deus, desse alinhamento. E tem gente que sente, eu sinto que eu sou crente, eu estou na igreja, mas eu sinto que eu não estou fazendo o que Deus queria para a minha vida, eu sinto que eu não estou alinhado. Casamento, tem época que teu casamento está 1000 maravilhas, mas tem época que você sente que está tudo dando errado, as coisas não estão encaixando, estão brigando demais, brigando sem ver, sem para quê. É bom quando está alinhado, do alinhamento da vida espiritual. Assim, a gente não sente paz, esse que tem o Espírito Santo não sente paz enquanto não vence o pecado, enquanto não se desvencilha dele. O Espírito Santo, com essa ação de convencimento, ele nos faz dar as costas ao pecado, nos faz dar as costas ao pecado. O Espírito Santo é apresentado como guia, praticamente sinônimo ali de conselheiro, que nos guiará a um relacionamento com ele, nos guiará a toda a verdade.
E é fato que a ação do Espírito Santo não te guiará a meias verdades, te guiará a verdades completas e a verdades profundas. E chega um momento na tua vida de crente, queridos, vou falar a verdade para os irmãos, que você não aguenta mais uma verdade e meia verdade, uma Bíblia falada de forma superficial, enganosa, maquiada, não, sabia? Quantas pessoas têm procurado igrejas batistas e presbiterianas em busca de uma palavra mais consistente, de uma verdade inteira, frente e verso, com todas as letras. E eu não tenho medo das letras pequenas da Bíblia, a Bíblia dos pormenores, das profundidades. A Bíblia é um livro lindo, especial, de excelência. E o Espírito Santo nos guia a essas verdades, nos traz clareza, dissipando as mentiras. Inclusive, muitos dos posicionamentos errados nossos, do homem, estão embasados em mentiras, em falácias. E quando o Espírito Santo vem e dá essa clareza através da palavra, posicionamentos errados são retificados. Nos guia no nosso cotidiano. O Espírito Santo que nos guia, nos ministra no interior, Ele nos fala e nós ouvimos. 2 Coríntios 3,18 fala desse Espírito Santo transformador, e eu acho linda essa palavra, lindo esse poder do Espírito Santo, e todos nós, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito Santo, agente transformador. Tem uma hora muito triste na vida da gente, assim, em parte, quando você percebe que sozinho você não consegue. Coisa que você já tentou mudar, está tentando mudar há 20, 30 anos e não consegue. Mas você se alegra depois também, ao perceber que esse Espírito Santo é poderoso para transformar a tua vida e fazer de você uma pessoa nova, e mudar isso em você. Tenha você 10 anos de idade, 20 anos de idade, 50 anos de idade, 67 anos de idade. Então eu tenho que falar aos irmãos que esse Espírito Santo tem poder para transformar a sua vida. E o segundo estado, depois da transformação do Senhor na tua vida, é muito melhor. Mudança possível, uma mudança que vai além, que excede ali a barreira da normalidade, digamos assim, possível pelo agir do Espírito Santo. 2 Coríntios 3,17 fala: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. É fato que o capítulo 3 ali, o contexto fala da antiga aliança e da nova aliança, mas é inegável o poder libertador do Espírito Santo. Eu recebo às vezes, por exemplo, 5 pessoas diferentes no gabinete. Uma está precisando de salvação, conhecer Jesus. Outro está precisando de libertação, tem um demônio ali, escondidinho ali no fundo do olho, e na hora que você impõe a mão, precisa de libertação no nome de Jesus. Tem outro que não precisa nem de salvação, nem de libertação, precisa de amor, precisa de um abraço. Ô meu querido, Jesus te ama e eu também, conta comigo. Né? Então assim, várias pessoas precisam digamos assim, de algo diferente, e existem pessoas precisando de libertação, queridos. E o Espírito Santo é um inegável promotor de liberdade, ele promove liberdade. Promove a libertação nas mais diversas áreas em nossas vidas. E cada um aqui tem um gigante diferente para enfrentar. Bebida alcoólica mesmo, eu não tenho um problema com bebida alcoólica. Se o Satanás quiser me tentar e quiser me colocar passar a noite num lugar com um monte de bebida alcoólica, uísque, vinho, eu vou dormir e não vou ter problema nenhum. Agora, se o Satanás me colocar num lugar que tem um monte de chocolate, cada um tem uma área específica que precisa do lapidar,
do Espírito. O Espírito Santo faz isso em minha vida. Opera, e é tão bom quando nós somos sinceros com o Senhor e expomos a Ele as minúcias de nossas vidas. E isso é a parte mais difícil. É difícil, querido. É bom às vezes falar do Espírito Santo conselheiro. Sim, você precisa do conselho, eu preciso do conselho, mas reconhecer que precisa de libertação. E você pegar uma área, uma das orações mais difíceis que a gente faz, que a gente pode fazer, preste atenção, é você expor ao Senhor uma área da tua vida que tu está em pecado. É das orações mais difíceis. Expor uma área que você está lutando, da vergonha de orar, da vergonha de falar com Deus. Mas a confissão é caminho necessário, queridos, para a nossa libertação. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 16, diz: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Pastor, eu entreguei minha vida para Jesus, e na hora que eu entreguei minha vida para Jesus, me deu uma tristeza tão grande. Irmão, nunca vi isso acontecer. Ontem mesmo eu estive aqui recebendo um irmão na igreja, que aceitou Jesus domingo passado, e ele falou: pastor Jair, quase que eu não chego na igreja, que luta que foi para chegar na igreja, e tal, ainda aconteceu algumas coisas, mas quando eu cheguei, que entrei, que paz, que alegria que eu senti. A alegria é fruto do Espírito. Irmãos, se está faltando alegria na tua vida, você precisa da obra do Espírito Santo na tua vida. Converse com Deus com isso. Eu falo que pastorear a igreja para mim nunca foi e nunca será. Já viu aqueles presos que ficam arrastando a bola de ferro assim, ó? Irmãos, a obra de Deus nunca foi uma bola de ferro para mim. Foi algo que eu sempre fiz com muita alegria. Estar aqui com os irmãos, visitar os irmãos, levar a ceia na casa dos irmãos, visitar nos hospitais. Às vezes tem a tristeza do momento, né, da pessoa que está hospitalizada, do culto, da cerimônia fúnebre, mas que alegria que eu sinto de servir os irmãos, de me encontrar com os irmãos. E o Espírito Santo, dentre tantas coisas que Ele quer ministrar à tua vida, Ele pode ministrar uma alegria sensacional. E se você precisa dessa alegria, é importante que você diga, fale isso a Ele, que você expresse isso, se você tem sentido falta disso. Ponto importante sobre a pessoa do Espírito Santo: e quando você lê o Novo Testamento, quando você vê Atos dos Apóstolos, quando você lê as cartas de Paulo, você percebia as pessoas sentindo muitos sentimentos bons, mas o principal paralelo da pessoa do Espírito Santo, a ênfase, não é o sentir, é o viver, é o se relacionar. Por que eu falo isso? Porque eu percebo uma ênfase muito grande nos dias de hoje, em muitas igrejas evangélicas, no sentir o Espírito Santo, naquilo que é sinestésico em relação ao Espírito Santo, naquilo que, é sensorial, mas não há uma proporcional correspondência no viver o Espírito Santo. E eu tenho que falar sobre isso para que alcancemos maturidade espiritual. E quando repito que a função principal do Espírito Santo não é jogar confete em nossas festas, é se relacionar conosco no cotidiano e fazer a diferença no cotidiano. Com luzes e música a gente consegue fazer muita coisa, mas no seu dia a dia não vai ter nem música nem luz. E você vai precisar do Espírito Santo com a mesma força que no domingo de noite, você vai precisar dele no seu cotidiano. Só que eu quero apresentar um caminho equilibrado, porque eu não quero demonizar o sentido do Espírito Santo, porque o Espírito Santo produz sentimentos e sensações muito boas em nós. E eu inclusive quero que isso aconteça em todos os nossos cultos. Mas, um dia que você vier e não sentir, que você possa absolutamente crer no Senhor e na palavra, que o Espírito Santo está ali, está agindo em você,
e que Ele está contigo, que nunca te abandonou e continua agindo em sua vida. Muitos confundem o Espírito Santo com emoção. E o Espírito, sim, pode nos emocionar. E isso acontece. Mas nem toda emoção é o Espírito Santo. E às vezes o Espírito Santo toca, você se emociona, mas essa emoção se estende. E às vezes ela ecoa, ela se exagera, se excede, e há um excesso que não foi o Espírito Santo, que foi a emoção do homem. E é importante que a gente consiga compreender isso, porque eu canso de ver tantos, na internet principalmente, um excesso que ali não é o Espírito Santo, foi humano. E que nós tenhamos sobriedade, eu busco para que explicações como essa não sejam um balde de água fria para buscarmos os dons do Espírito. Não, busquemos os dons e deixemos Ele agir. Mas que sirva como balizador, como bússola, a própria palavra, para que tenhamos a moderação e que possamos viver o Espírito Santo, mas sem se confundir. Tem uma história de... O cara estava eu acho que eu já contei aqui para os irmãos, é bem importante, isso é um tema muito importante, é tema que pastor ministra para a igreja mesmo. Tinha um rei que queria a roupa mais bonita de todas e contratou um alfaiate para fazer a roupa mais bonita de todas. Eu não lembro se é de La Fontaine essa história, essa fábula. E aí teve um cara que falou: olha, eu vou fazer a roupa para você, e fez a roupa para o rei, e trouxe a roupa ali transparente, e ele falou: olha, rei, essa é a roupa que só os inteligentes veem. Você já viu essa história? Quem já viu essa história, levanta a mão. Ele trouxe uma roupa transparente para o rei, e falou: rei, essa roupa só os inteligentes veem, você está vendo, rei? Aí o rei falou: claro que eu estou vendo, essa roupa é linda. Aí o rei colocou a roupa, e foi andar pela cidade. E aquele boato: só os inteligentes vêm, só os inteligentes vêm. Todo mundo: você está vendo? Estou vendo. Nossa, que roupa bonita, rei, que linda, que tecido maravilhoso. E até que chegou um menino e falou: vocês podem me chamar de burro, mas eu não estou vendo roupa nenhuma aí não. Irmãos, há tantas pessoas dizendo que o Espírito Santo está se movendo, está fazendo e acontecendo, sem ser Espírito Santo nenhum. E às vezes eu tenho que falar isso, porque infelizmente vão vir pessoas apontando o dedo para a nossa igreja, ou para você, e dizer que você não tem o Espírito Santo, porque você não sobe nas paredes, porque você não se agarra no teto. E não é assim, queridos. E não é assim. Eu conheço pessoas absolutamente cheias do Espírito Santo, sem tantas expressões emotivas. E escrevi aqui, com minhas palavras: teu termômetro de seu relacionamento com Deus não deve ser suas emoções, mas suas atitudes, seu cotidiano balizado pelo Espírito Santo. E emoções sem ações é um terrível engano religioso. Avançando, Efésios capítulo 4, versículo 30, estou de olho aqui no relógio também. Efésios capítulo 4, versículo 30 diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Versículo forte, e fala das emoções do Espírito Santo, e de uma certa capacidade que nós temos para entristecê-lo. Um Deus que se entristece, ou se alegra, ou se entristece a partir da nossa postura. Eu fui um filho muito dengoso, sabe? Minha mãe me dengou muito. E eu nunca quis fazer minha mãe sofrer, eu nunca quis fazer meu pai sofrer. Eu sempre fui muito apegado com meu pai, caçula, né? Vocês sabem como é que são. Irmãos, qual é a tua postura em relação ao Espírito Santo? De alegrá-lo ou de entristecê-lo? Talvez eu te perguntasse, o que o Espírito Santo falaria de você, para você, no seu ouvido, da tua conduta na última semana, talvez no dia de hoje, no seu cotidiano? Você o tem entristecido ou você tem o alegrado? Que haja no nosso coração o desejo de alegrar o Espírito Santo. O Espírito Santo
promove unidade. Capítulo 4, versículo 3 e 4 de Efésios, procurando guardar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Um só corpo, um só Espírito, como foste chamados a uma só esperança da vossa vocação. O Espírito Santo não provoca desunião. O Espírito Santo provoca a aproximação, a união. Um homem cheio do Espírito Santo proporciona união onde ele vai. Um homem cheio do Espírito Santo numa igreja aproxima os irmãos. Um homem que não tem o Espírito Santo, por onde ele transita, ele promove divisão na igreja, nas famílias, nos lugares. Eu tenho que falar para os irmãos que hora ou outra nas igrejas aparecem pessoas promovendo desunião. E nós não podemos aceitar isso, devemos orar a respeito. Amo Gálatas 5,16, quando diz: andai no Espírito, e não satisfareis a concupiscência da carne, não cumprireis a concupiscência da carne. Andai no Espírito. Teve um dia que eu estava num evento religioso, e os irmãos foram fazer uma oração por um irmão. E o irmão estava igual aqueles bonecos João Bobo, não sei se vocês já viram. O pessoal foi orar por ele, orava, aí ele baixava, depois ele voltava para o mesmo lugar. Aí vinha o outro com a mão maior, com mais poder ainda, e orava, a cabeça dele vinha quase aqui no chão, quando soltava ele não caiu. O pessoal queria que ele caísse a qualquer custo, E eu já olhei para assim de longe, esse cara, ele é um cara, não vou dizer que ele é cético, mas ele é aquela pessoa igual eu, que fala, se não for o Espírito Santo que me derrubar, eu não vou cair não. Teve um dia que eu estava numa reunião numa atividade religiosa, tinha uns 20 pastores, foram orar pelos pastores, tinha 20 pastores sim, e eu era um dos 20, teve 19 pastor que caiu, e eu fui o único que não caí, queridos. Eu falei, meu Deus do céu, tem misericórdia. E quando foram orar por mim, eu falei, Espírito Santo, se tu que me derrubar, Senhor, pode me jogar lá na China, não tem problema nenhum, caiu no chão, caiu na lama, caiu no rio, não tem um problema, mas se não for tu que me derrubar, eu vou ficar aqui em pé, Senhor, não vou cair, porque os outros estão olhando, eu vou cair, igual tem gente que cai, na hora que está lá, levanta o olho assim, dá uma olhadinha para um lado, para o outro, e depois fecha o olho, e não, falou, não vou cair, aí eu percebi que eu falei, esse cara deve ser igual eu. Aí depois que os pastores desistiram de derrubar ele, aí eu fui lá e fui orar com ele, era uma atividade religiosa, aí eu orei por ele, Senhor abençoa o teu filho, tu sabe a sinceridade do coração dele, tanto que ele veio para cá, para esse encontro, para dedicar esse tempo a ti, Senhor, pondera o sentimento do coração dele, Senhor, que eu creio ser autêntico. Aí quando terminei a oração, olhei para ele, falei, olha meu filho, a palavra fala que melhor do que cair no Espírito é andar no Espírito, então ande no Espírito, é a chamada do Senhor. Tem gente que enfatiza muito mais o cair no Espírito do que o andar no Espírito. E é o que diz a palavra, andando no Espírito. Não vou falar dos frutos do Espírito, fica para uma outra ocasião. Quando o Espírito Santo se afasta, se a gente perde essa presença, aí é terrível. O rei Davi, que havia tido experiências com Saul, antes e depois do Espírito, Saul com o Espírito Santo, e depois Saul com o Espírito maligno, Davi ele fala, Senhor, não me lance fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo, posso perder qualquer coisa, Senhor, mas não deixa perder teu Espírito Santo não. Por que o Espírito Santo se afasta? Quando é esquecido, quando há pecado. Isaías 59:2 diz, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado afasta. Tem um livro do Fernando Sabino, que eu não me lembro o título, mas eu lembro da capa, tinha uma mulher e um homem assim de mão dada, e a mulher com o dedinho mindinho assim, só a pontinha, pegando no dedo mindinho de outro homem, que estava bem assim, ó. Acredita, consegue enxergar essa cena? Às vezes a gente está se envolvido com Deus, mas está com o dedinho no pecado, que entristece o Espírito Santo. Oh Deus, nos dá clareza. Se perdemos o Espírito Santo, não há mais a colheita dos frutos do Espírito, perdemos essa alegria, desolação se instala, relacionamentos nossos são afetados,
espírito desse mundo passa a reinar, vazio, sequidão, tristeza, desapontamento, dor, os desejos da carne afloram. Não podemos perder o Espírito Santo. Último tópico. Todos nós precisamos de um derramamento do Espírito Santo. O que eu queria, ao final dessa palavra? Que nós conhecêssemos mais, ainda que num plano teórico um pouco, da pessoa do Espírito Santo, do que a Bíblia diz do Espírito. Mas eu também queria que houvesse, que crescesse no coração de cada um dos irmãos, um desejo de conhecer mais o Senhor pessoalmente. Conhecesse mais o Senhor pessoalmente. Tem uma pessoa maravilhosa ali, o pastor Higino. Talvez acho que a maioria dos irmãos já o conhece, e eu acho legal porque ele é italiano, queridos, ele é meu italiano preferido, né? Veio lá da Itália para cá, para o Brasil, foi padre, que pessoa interessante. Mas uma coisa é você conhecer ele teoricamente, outra coisa é você conhecer ele pessoalmente, você ir na casa dele. Eu já fui na casa dele, e a irmã Jereni fez já 2 ocasiões, já que faz uma refeição tão maravilhosa, muito suco de uva, gosta de suco de uva lá, o pastor Higino. Como é bom você conhecer a pessoa. Então, a respeito do Espírito Santo, eu queria que nessa noite despertasse no coração de cada um dos irmãos o desejo de conhecê-lo mais, sincero, a ponto de orar, a ponto de se ajoelhar e dizer: Espírito Santo, me ajuda. Eu não vou dizer que essa plenitude do Espírito Santo vai acontecer agora, mas você pode sair daqui na direção certa, e melhor do que correr na direção errada, é andar na direção certa. E hoje eu queria muito que nós, com toda a sinceridade do coração, nos posicionarmos de forma diferente, nos posicionássemos de forma diferente em relação à pessoa do Espírito Santo, e disse assim: eu quero te conhecer. O Espírito Santo é derramado sobre aqueles que oram, o Espírito Santo é derramado sobre aqueles que temem a Deus e a sua palavra. O Espírito Santo é derramado sobre aqueles que se esvaziaram de sua confiança em si próprio. O Espírito Santo é derramado sobre aqueles que têm um coração quebrantado e buscam a Deus. O Espírito Santo é derramado sobre aqueles que com fé o buscam. O Espírito Santo é derramado sobre aqueles que têm o desejo de recebê-lo.